Questão 32. Assinale a alternativa correta sobre a calibração direta. Então, mais uma questão aí de metrologia. E o que é calibração direta? Vamos dar uma revisada, então. A calibração direta de um sistema de medição, nesse tipo de calibração, o padrão utilizado ele é composto por uma ou um conjunto de medidas materializadas. Então aqui nós temos um ponto importante, né? Na calibração direta nós temos um valor verdadeiro convencional, que é o que é indicado pela medida materializada, e a gente tem indicação do sistema de medição a calibrar. Então, essa medida é feita diretamente sobre o sistema de medição a calibrar, e esses valores eles vão ser comparados. E a incerteza do padrão, das medidas materializadas, que são os blocos padrão, elas têm que ser suficientemente pequenas, no caso, 10 vezes melhores do que a indicação, a incerteza do sistema de medição, para que esse erro, essa incerteza, possa ser atribuída ao sistema de medição a calibrar. Então, dessa forma, a gente tem um método de comparação por blocos padrão, por algum sistema de padrão materializado, né, físico ali. A gente tem também a calibração indireta. Nesse caso, não existem medidas materializadas para certas grandezas, né? Então, como é que a gente faz a calibração de um sistema de medição? A grandeza a medir é gerada por meio de um dispositivo auxiliar. O valor desse dispositivo ele não precisa ser bem conhecido, mas ele precisa ser estável. E o que a gente tem? A gente tem um sistema de medição a calibrar e um sistema de medição padrão. Então, eles trabalham de maneira simultânea, fazendo medições, e essas indicações feitas pelo sistema de medição a calibrar e pelo sistema de medição padrão, elas são comparadas. Por exemplo, eu posso ter um manômetro padrão ali e eu quero calibrar um outro manômetro. Então, faço um sistema em que coloco esses dois para medir a mesma indicação de pressão, e eu, no caso, vou comparar o meu manômetro a calibrar com o meu manômetro padrão. E as medições indicadas por ele têm que ser 10 vezes melhores. A gente tem também o caso, como é nos testes de velocidade de motocicletas, e é feita a verificação da aceleração da moto. Então, dessa forma, a gente tem um sistema de medição a calibrar, que é o visor de indicação de velocidade da motocicleta, e o sistema de medição padrão, que ele chama de quinta roda, que é aquela esteira onde a motocicleta ela é colocada ali em funcionamento para gerar ali aquela velocidade padrão para ser feita, então, executada essa calibração aí do velocímetro. Ok? A gente ainda tem outros dois tipos de calibração, que é a calibração in loco. A in loco é uma alternativa para casos em que as condições de uso diferem muito das condições de calibração. Então, eu calibro o meu sistema de medição em um laboratório, mas aonde eu vou usar esse meu sistema é muito diferente dessas condições de calibração. Então, eu vou fazer a calibração no local onde esse meu sistema de medição ele é utilizado. E assim a gente consegue indicações de incerteza muito mais precisos, porque eu vou estar fazendo essa calibração em loco, no local. Tem também a calibração parcial, nos quais há interesse ou é conveniente calibrar em separado um ou mais módulos que compõem o sistema de medição. Então, a gente tem um sistema de medição mais complexo, em que ele é dividido ele é subdividido em vários outros subsistemas de medição. Então, eu posso fazer a calibração parcial de alguns desses itens,
no, no objetivo de calibrar todo o meu sistema. Voltando aqui para a nossa questão, diz assim as alternativas. Na calibração direta, a grandeza padrão de entrada é aplicada indiretamente ao sistema de medição a calibrar e as medidas são comparadas com os valores de padrão. Então, não é aplicado indiretamente. Na calibração direta, a gente tem um bloco padrão ali em que essas medidas, o valor verdadeiro convencional, é aplicado diretamente ao sistema de medição a calibrar. Então, não é essa. Um exemplo de calibração direta é a calibração do velocímetro de um automóvel. No caso, essa é a calibração indireta, não é essa também. Um exemplo de calibração direta é a calibração de balança utilizando uma massa padrão conhecida. Então, aqui a gente já tem uma resposta favorável. No caso, é a letra C a resposta. Na calibração direta, a grandeza que se deseja medir é fornecida por um meio externo, gerador de grandeza, que atua simultaneamente no sistema de medição e calibração e no sistema de medição padrão. Então, esse aqui é o método de calibração indireta também, que a gente tem o sistema de medição a calibrar e o sistema de medição padrão, e eles atuam de forma simultânea para medir essa grandeza, no caso, que a gente deseja conhecer. Um exemplo de calibração direta é a calibração do manômetro através de um segundo manômetro considerado padrão do laboratório. Então, também não é essa. Esse também é um sistema de medição de calibração indireta. Então, a resposta correta é a letra C mesmo. É isso aí.